Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marlon Dutra, Frequência Elevada. Hoje nós vamos falar um pouco do livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry. Esse livro fala sobre criação de filhos. Então, é um livro que vai mexer com a sua cabeça, eu já te falo, porque eu já tava ficando louquinho com esse livro, já. Tava ficando louco com esse livro, porque eu tenho 2 filhos. E conforme você vai lendo, você vai pensando, você vai falando, caramba, eu não fiz isso. Ah, estraguei meus filhos. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas calma que tem como resolver. Bom, primeiro de tudo, o livro começa falando sobre comportamento. Muitas vezes a gente quer falar para os nossos filhos o que eles têm que fazer. Faça isso, ou faça aquilo. Não, não vá por aí. Enfim, a gente quer ficar ditando regras para eles, dando ordens, falando. Mas o livro mostra aquilo que a gente já sabe lá no fundo, né? Que os nossos filhos não escutam o que a gente fala. Eles seguem o nosso comportamento. Aquilo que a gente está fazendo é aquilo que eles vão reproduzir. Uma coisa que eu fiquei assim chocado no livro. Eu não sabia disso, não fazia ideia que quando a criança está brincando, para ela aquilo é um trabalho. É como se ela estivesse trabalhando. Ela está ali estimulando a imaginação, é um trabalho. A forma como ela lida com aquele momento de brincar, por exemplo, se ela está com um carrinho, brincando ali, ela está criando uma história na cabeça, ela está fazendo aquele carrinho andar, ela está criando todo um conjunto, toda uma sequência de histórias, onde aquilo vai formar um pouco do que ela é, o que ela vai ser depois no futuro. Outra coisa que fala no livro é como a gente se comporta hoje, é reflexo daquilo que a gente viveu lá atrás. Então os medos que temos, os receios, a empatia ou falta da empatia, é tudo reflexo do que a gente viveu. Por exemplo, se a gente tem medo de escuro hoje, você acredita que é porque lá no passado a gente foi forçado a dormir num quarto sozinhos. E pasme, a criança, o bebê, criança, ela não sabe, ela não reconhece o quarto dela como um local para ela dormir. Ela associa essa parte de dormir com solidão, porque é o momento em que os pais abandonam a criança ali para ela dormir e fala, vai dormir menina, chega de bagunça, chega disso, faz aquilo. E aí você coloca a criança ali no quarto e ela vê o quarto, ela passa a enxergar o quarto como um castigo. E aí começa a fazer sentido na nossa cabeça, por que nossos filhos não dormem? Por que eles querem ficar acordados? Por que tem que estar a luz acesa? Ele não entende o conceito de que a pessoa não está ali naquele momento. Para o bebê, quando ela acorda e não vê ninguém, ela foi abandonada. Esse é o sentimento que ela tem. Nossa, pirou minha cabeça essas coisas, saber dessas coisas aí. E o livro é repleto, é cheio de informações assim. Então, esse negócio que eu estava te falando aqui, para você curar isso, você tem que manter a criança ali, você tem que fazer com que aquele momento do sono, aquele momento de dormir, seja agradável para a criança. Só que o fato da gente colocar ali a criança no quarto dela e obrigá-la a dormir, aquilo se torna um local de castigo. Se torna um momento onde estou sendo abandonado, eu não quero dormir, eu não quero um quarto para mim. Então aquilo que muitas vezes a gente fala assim, não, a criança tem que dormir no quarto dela. Imagina, tem que ter espaço para o casal. A criança não sabe disso, ela não sabe o que isso significa. Então a gente tem que permitir isso, segundo o livro, tá? Permitir isso até certo ponto, né? Onde a criança vai chegar um momento que a criança mesmo vai querer o quarto dela, ela vai entender, ela vai passando a entender que quando os pais não estão com ela não foi abandonada, só não está ali naquele momento. E vai associar o quarto com aconchego,
com aquele momento de descanso. Ela vai deixar de associar o quarto como algo, solidão, sozinho. E sabe por que que a criança muitas vezes fala que tem monstro embaixo da cama ou no armário? É porque ela simplesmente não está te vendo. É porque todo momento que ela vai falar com você, você está bravo com ela. Só que pasmem, às vezes a gente desconta numa criança aquilo que a gente não soube reconhecer, aquilo que a gente não soube tratar, na verdade, da nossa infância. Coisas que fizeram com a gente, coisas que aconteceram conosco, que a gente não soube tratar. E por conta disso, por a gente ter passado por um momento semelhante, a gente desconta nos nossos filhos indefesos. Olha que absurdo que a gente faz. Eu confesso, esse livro bagunçou minha cabeça. Em alguns momentos eu falei, meu Deus, eu sou um péssimo pai. Por mais que eu fizesse, por mais que eu estivesse presente, por mais que eu queria fazer o melhor para eles, eu percebi que nos momentos que ele mais precisava eu não estava ali. A gente botava ele para dormir, a gente às vezes apagava a luz, vai dormir, menino. É uma criança, é um bebê que não sabe ainda o que está acontecendo, acabou de chegar nesse mundo, para ele é tudo novidade. A hora que a autora falou isso no livro, eu falei, mano, não tinha pensado nisso. Imagina, nós adultos, a gente chega no local, a gente procura pessoas, a gente chega no local desconhecido, a gente procura pessoas ali que nos dêem um certo conforto. A gente procura locais, procura pessoas que sejam agradáveis para nós, que a gente consiga manter aquele local ali como se fosse a nossa casa, que a gente procure encontrar algo que nos dê uma satisfação, que nos tire esse medo daquele novo. Agora imagina uma criança que acabou de chegar no local e a gente simplesmente joga ela de lado. E a questão de brincar, meu Deus do céu, às vezes a gente não gosta de brincar com as crianças, não é mesmo? E ela põe ali, a autora põe vários estudos de caso ali. Ela conta a história de um pai que estava com a criança na praia. Então tudo que ela mandava, tudo que a criança mandava ele fazer, pai, enche esse balde, pai, faz isso, pai, faz aquilo. E ele ia obedecendo, ele ia fazendo tudo aquilo. Até que chegou um momento em que a criança começou a brincar sozinha. Ou seja, muitas vezes a gente não quer brincar com a criança, mas ela precisa desse contato com a gente. Isso não quer dizer que a gente vai brincar com ela. Nossa, eu vou perder o meu dia inteiro aqui brincando. Perder, fica ruim essa palavra, né? Eu vou passar o meu dia inteiro aqui brincando com ela? Não. Ela vai precisar de você só por um tempo. Depois ela vai tocar sozinha, ela vai começar a se distrair com aquilo. E aí logo chegou outra criança, o pai ficou ali só do lado olhando, chegou outra criança, começou a enturmar, começaram a brincar, aí o pai conseguiu sentar na cadeira, ler o jornal e só ficar ali prestando atenção, cuidando da criança, né? Apesar que a gente não pode de forma alguma se distrair. Então a criança, ela se distrai muito rápido com uma coisa também e logo outras coisas chamam a atenção. E aí corre para lá, e a gente tem que estar de olho. A autora também conta uma vez que ela estava jantando com amigos e a filha dela começou a dar trabalho, né? Começou a fazer manha. E a gente trata a manha como se fosse algo terrível, né? Mas o que aconteceu ali? O que ela explicou? Que chegou um momento que a filha dela estava entediada e ela queria sair dali, queria fazer alguma coisa. Ela pegou a filha dela e foi para onde a filha estava apontando. Chegou lá fora, sentou no gramado, ficou ali talvez uns 10 minutos. Aí uma brincadeira que a filha dela gostava de fazer, que era pegar coisas e trazer para ela, e ela ia contando, devolver para a filha dela fazer isso de novo. E isso durou alguns minutos. Logo a criança se entediou com aquilo também, né? Porque fez aquilo, satisfez a vontade dela, estava com a mãe, aquele contato. A mãe estava por inteiro ali. Muitas vezes a gente quer brincar, mas fica ali no celular. A gente, vamos lá brincar. Aí fica no celular e não dá atenção para a filha, para o filho, né? Então, o que esse livro nos ensina?
Desligue um pouco do mundo e dá atenção para aquele que vai ser o seu novo mundo. Olha que coisa. A gente quer reviver coisas do passado, às vezes a gente quer esquecer coisas do passado, mas aplica tudo aquilo que foi aplicado com a gente em nossos filhos. Então, leia o livro é extenso, tem muita coisa ali. Fala também sobre a gravidez, como que a mulher lida com a gravidez, que tem muitas coisas que a gente, como homem também, né, quando eu acompanhei a gravidez da minha esposa, tem muitas coisas que a gente descobre e fala, poxa, será que se eu tivesse feito isso teria sido melhor? Então, durante a gravidez vai ter muita coisa que você vai aprender, que algumas são boas, outras nem tanto, não faz diferença. Por exemplo, se eu não me engano, na Nova Guiné, que ela falou, alguma coisa assim, um país aí, que lá eles falam que para ter uma gravidez saudável e segura, a mulher tem que ter relações sexuais até quase que o último dia de gravidez. Isso é para manter uma gravidez segura. Já em outros lugares falam que você não pode comer determinada coisa. Em outros lugares dizem que você tem que se abster de sexo. Então, assim, cada lugar fala uma coisa. Então, muitas vezes aquilo que a gente acha que pode ser milagroso, pode não ser. Aí fala também sobre por que as crianças são tão peraltas às vezes. Ela só está chamando a atenção. E se a gente fizer como o pai daquela criança que eu contei aqui fez, que foi dar atenção para ela, foi brincar com a criança ali um pouco, ela já não vai te chamar tanta atenção assim, porque o que ela quer é brincar com o pai e a mãe, né? Só que eu vou te falar uma coisa, dura pouco. Uma coisa que assim aconteceu comigo, eu vejo outros falando e fala no livro também. A gente quer que nossos filhos comecem a falar, né? Eles são bebês, a gente fica ali, nossa, quando vai falar, né? Quando vai falar? E aí o filho da vizinha fala mais rápido. E a gente, não é possível, né? Não é possível, meu filho não vai falar? E aí nosso filho começa a falar. Só que aí ele começa a falar demais. E aí o que a gente faz? Cala a boca, menino. E aí o nosso filho entra agora na adolescência. E o que a gente faz? Meu filho não fala comigo. Olha que coisa. Nosso filho não falava. Aí a gente começou a fazer de tudo para ele falar. Veio até a tia lá do interior ensinar uma mandinga lá para o filho falar, né? Não, faz um chá não sei do que aí que ele vai falar. Põe não sei o que na boca dele que ele vai falar, né? Enfim, várias coisas aí. Se você fizer isso, é batata, ele vai falar. E aí ele fala. Mas por quê? Chegou no momento, ele começou a falar. E aí ele começou a falar, começou a perguntar. A gente é um dicionário ambulante, tá? Então, se você não tem filho, aprenda uma coisa. Quando o seu filho começar a falar até os 12 anos de idade, você é um dicionário ambulante. Ele vai te perguntar absolutamente tudo. Então, leia o livro. Se você que não tem filho, quer ter um filho, leia o livro. Não cometa erros que nós cometemos. Eu, como pai, digo, eu cometi muitos erros por não ter informação. Isso invalida o que eu fiz? Claro que não. Eu não tinha aquela informação. Poderia ter treinado meu filho de outra forma. Poderia ter educado ele de outra forma. Então, até os 12 anos, você é um dicionário ambulante. Aproveite esse momento para se conectar muito com seu filho. Aproveite esse momento para brincar, se divertir. Teve uma outra história também ali que ela contou, onde uma criança tinha ali um tabuleiro de jogo e eles estavam jantando na casa de uma pessoa, na casa de um familiar, de um amigos, e eles começaram a resolver jogar um jogo tabuleiro. Um homem falou assim, então, eu vou andar 6 km a pé, vou embora e depois vocês pegam o carro e vão, para a mulher e para o filho dele. A autora do livro foi atrás dele, falou, por quê, né? O que aconteceu? Por que você está saindo assim? Ele falou assim, quando eu era criança, eu ganhava muitos jogos de tabuleiro. Só que ninguém jogava comigo. E isso me frustrou demais, eu peguei ranço disso daí. E se eu ficar aqui agora, eu vou estragar a diversão de todo mundo. Olha que coisa. E aí isso mexeu comigo, porque quando eu era criança eu também tinha jogos de tabuleiro. Eu até jogava às vezes,
Mas meu pai chegava cansado do trabalho, ele era pedreiro na época, chegava morto, coitado, chegava moído. Só que criança não entende isso, né? E aí teve momentos em que a gente jogava bastante, aí teve momentos que eu queria jogar, ninguém queria jogar comigo. E aí meus filhos cresceram, eu começava a dar jogos de tabuleiro para eles. Só que qual que era a minha vontade? Minha vontade era jogar, vamos jogar. Só que o que acontece? A gente reflete aquilo que a gente vê. Então eu começava a refletir aquilo que meus pais faziam. Tudo que meu pai fazia. Meu pai chegava cansado. Então eu chegava, achava que aquilo era ser adulto. Ah, eu cheguei cansado. Não quero jogar, não. Olha que coisa, né? Hoje, eu tô com 44 anos. E eu te falo, eu tenho o dobro da energia do meu filho de 15 anos. Então hoje eu falo pra ele, não, vamos brincar. Então, não vou desistir disso. Eu vou continuar insistindo até conseguir reverter algumas coisas. Outras, infelizmente, não vai. Mas o que eu quero fazer com isso? Ter um comportamento diferente do que eu tinha quando eles eram crianças. Para que, mesmo que eu não consiga conectar com eles da forma como eu gostaria, porque agora ele já é quase um adulto, então eu me conecto de outras formas. Mas eu quero que ele faça diferente com os filhos dele. Eu quero que ele treine os filhos dele diferente. Então, leia um livro, mude a sua perspectiva, mude a sua mentalidade em relação a isso. É um livro cheio de histórias ali que vai mexer com você. Esse livro, em alguns momentos, vai te tratar como... vai mostrar porque você, às vezes, pode ser um idiota, mas que às vezes você pode ser apenas humano. Então, o que eu vou te falar? Leia o livro de cabeça aberta, de mente aberta e sem culpa, tá? Porque o que aconteceu foi coisas que a gente não tinha informação. Beleza? Então, esse é o que eu queria falar do livro. Provavelmente, se eu continuar falando aqui, vão aparecer mais coisas, vou lembrar mais coisas do livro aqui. Mas eu quero que você tenha essa experiência, porque é chocante, é maravilhosa. Mesmo que você não tenha filho, leia. Você tem sobrinhos, você tem primos pequenos, leia. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na vida dessa criança que está aí na sua casa. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Não seja uma criança birrenta. Já clica ali no canal, no link ali, se inscreve, compartilha com outras pessoas, ajuda o canal a crescer, curte e comenta aqui o que você achou. Se você já conhecia esse livro, você já leu esse livro, comenta aqui quais são as suas impressões dele. Beleza? Te espero aqui no próximo vídeo e até a próxima, pessoal.